Sabe que nos últimos anos eu tenho estudado muito sobre o que dá certo e o que dá errado na vida. Sabe por que a maioria das pessoas dão errado na vida? Porque elas querem fazer do jeito que elas querem, não do jeito que dá certo. Vou repetir. A maioria das pessoas que dão errado na vida, seja casamento, finanças, vida emocional, é porque elas querem fazer do jeito dela. O orgulho dela fala, não vou perdoar. O jeito que dá certo é perdoar e deixar embora. Mas o teu orgulho fala, não vou perdoar e acabou. Aí você quer fazer do teu jeito, dá errado. Nas finanças, a mesma coisa. Tem um jeito que você quer e tem um jeito que dá certo. A única forma de você fazer do jeito que dá certo é estudando quem deu certo. É a única forma. Porque nada te ensina mais do que experiência e modelagem. Ou seja, você passar pela experiência ou modelar quem já está dando certo. Aprender com quem está dando certo. E você vai encontrar centenas de pessoas que deram certo aqui, ó. Se você estudar somente o que está escrito aqui, você não vai precisar procurar mais livro nenhum. Procure também, aumenta conhecimento, não tem problema nenhum ler outros livros. Mas é que tudo que a gente realmente precisa já está escrito. E quando a gente começa a analisar a vida de pessoas que deram certo, você começa a extrair algumas coisas que eles fazem ou fizeram e a gente não faz. Você já parou para prestar atenção na negociação? Quem aqui já leu a Bíblia? 5 pessoas. Vamos começar um projeto de leitura? Escola dominical? Eu dou aula, 8 horas da manhã, domingo. Online, para não ter que pegar uns trânsitos. Gente, tem uma história na Bíblia muito famosa que é a história de que Esaú e Jacó, que eram irmãos, Esaú vende a primogenitura para Jacó. Uma história muito famosa. O que aconteceu ali? Ali só para você entender o que dá certo e o que dá errado. Esaú era um habilidoso caçador e Jacó vivia em tendas. O que isso quer dizer? Ele ficava em casa, cozinhava junto com a mãe. Hoje em dia nós daríamos outro nome para isso, né? O cara que fica em casa sem fazer, entre aspas, nada. Na verdade, ele empreendia dentro da casa, mas ele não ia para a rua, ele ficava em casa. E Esaú ia para o trabalho braçal, fazia a caça do dia. Numa dessas caças, Esaú volta completamente exausto para casa e Jacó estava no fogão preparando uma comidinha. Esaú então chega e fala assim, por favor, prepara algo de comer que eu estou morrendo de fome. Jacó do nada manda isso aqui. Claro, na verdade, se você me vender tua primogenitura, eu pago com um prato de lentilha. Gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? O cara está pedindo comida, o cara fala, me dá tua primogenitura. É porque Jacó está numa fase que hoje a revista Forbes, entrevistando os bilionários do mundo, chamam de ócio criativo. Tudo que é bonito hoje na ciência e dá certo, já está na Bíblia há milênios. O que é o ócio criativo segundo o mundo business? É você sair um pouco do operacional, descansar teu corpo e liberar a imaginação, liberar a criatividade da tua mente para ter ideias sensacionais. Por exemplo, porque o Elon Musk ou o Zuckerberg têm ideias que tocam o mundo inteiro, eles precisam do ócio criativo. Então ele não vai estar lá 6 horas da manhã carregando cadeira no escritório e tal. Não, ele está em algum lugar, está numa meditação, tem alguma coisa que libera esse ócio criativo. Ou seja, aparentemente não está fazendo nada fisicamente, mas a mente está produzindo. Esaú estava se cansando fisicamente, Jacó estava produzindo mentalmente. Então quando chegou a hora de um negócio, ficou fácil para Jacó ganhar. Um está exaurido. Nunca faça negócios cansado. Nunca dê sua palavra num dia de exaustão. Cuidado. A nossa mente fica muito confusa no dia do cansaço. E a gente troca o que é eterno por coisas passageiras num dia cansado. Esaú então chega e fala, do que me adianta essa primogenitura? E vende a primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. Por que ele vendeu? Porque além de ele estar muito cansado, porque ele estava envolvido no trabalho físico, ele estava no operacional, além de estar cansado, ele também não entendia bem o que significava a primogenitura. Ou seja, não adianta você, ao invés de ter trabalho físico, ter o ócio criativo, se você não entender o valor das coisas. Ou seja, Jacó queria comprar a primogenitura porque ele entendia o valor da primogenitura.
Esaú queria vender a primogenitura porque não entendia quanto valia isso. Ou seja, a falta de conhecimento vai fazer você vender o que muitos querem comprar. Vai fazer você perder o que era para nunca sair da tua vida. Isso aqui não é pregação de hoje, não. Isso aqui é só um exemplo de como você pode aprender com o que dá certo. Só um exemplo. Ou seja, pegar uma história bíblica e falar, como deu certo isso aqui? Como é que Jacó conseguiu convencer Esaú a passar essa primogenitura para ele? Ele estava em ócio criativo, o outro estava em cansaço operacional. No negócio, até hoje é assim. Vai fazer negócio, fica em ócio criativo e pega outra pessoa num cansaço operacional. Você ganha essa negociação. Deu para entender o que é dar certo na vida? É isso. É pegar o que já deu certo há milênios, estudar e aplicar no teu dia a dia, ponto final. Mas o que eu vou te ensinar hoje é algo também que dá certo. Mas as pessoas não sabem, ou por falta de conhecimento, pela ignorância, ou porque simplesmente não pararam para prestar atenção que isso dá certo. Na Bíblia de Gênesis e Apocalipse você vai encontrar muitas coisas que dão certo, e ainda assim você quer fazer do teu jeito. Ainda assim você quer fazer do seu jeito. Então a primeira coisa que você tem que estar com o teu coração disposto nesta manhã é, tá bom, a partir de hoje não vai ser mais do meu jeito, vai ser do jeito que dá? Duvido você faça assim. Quero ver. Você vai ter que matar o teu orgulho, vai ter que baixar o ego, vai ter que deixar de querer ter razão em todas as discussões, brigas e confusões. É muita coisa que vai ter que deixar para trás. Então aqui na igreja fala, amém, molinho, nasci em igreja, dei muito amém desse, chegava durante a semana e fazia tudo errado. Eu não estou te chamando para dar um amém na igreja, estou te chamando para um desafio de mudar a tua vida por completo, a partir de hoje, não fazendo o que você quer, mas fazendo o que dá certo. Viu? Nem teve amém mais, acabou. É só ameaçar que fala, é verdade, não vou dar amém não. Você não vai mais fazer o que quer, você vai fazer o que dá certo. Amém! Assim seja. Então vamos ao estudo de hoje. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e agora entra algo muito tremendo. Mas o Espírito de Deus se movia, se movimentava sobre a face das águas. Essa é a primeira vez que a palavra movimento vai aparecer na Bíblia, logo no primeiro capítulo. A palavra movimento de Gênesis a Apocalipse significa sucesso, eu vou te provar hoje. Significa dar certo. Todo mundo que deu errado não estava se movendo. Todo mundo que deu certo estava em movimento. E como tudo, antes de ser verdade na nossa vida, tem que ter o exemplo divino, a primeira atitude de Deus, antes dele revelar quem ele é para a terra, antes de você entender qualquer coisa sobre Deus, a primeira vez que Deus aparece para o ser humano é se movimentando sobre a face das águas. Ele estava em movimento. Aí você pega a palavra movimento, vai estudar um pouco na Bíblia, você vai ver que todos os homens e mulheres, quando foram chamados por Deus, estavam em movimento. Gideão, ele estava assim, ó, malhando o trigo. Ele estava malhando o trigo no lagar, ou seja, no lugar de vinho. Não era nem o lugar daquele trabalho, mas ele estava. Porque tem gente que já entendeu que se não tiver em movimento, Deus nem fala contigo. Porque existem coisas que Deus não pode mudar porque dependem de você. Deus pode fazer tudo, menos a tua parte. Por exemplo, Deus não pode tirar a tua preguiça. Você que tem que decidir não ser preguiçoso. Deus não vai falar, vou botar um espírito de atitude nessa pessoa que agora ela vai querer sair dessa cama e vai querer trabalhar. Vai ser um trabalhador esse menino. Existe isso? Não. Para Josué, ele fala o seguinte, ó, Josué capítulo 1, seja forte, seja corajoso, não desanime e não desmaia,
Se Deus está mandando ele fazer, é porque Deus não vai fazer por ele. Ou seja, eu não vou ser forte por você, eu não vou ter coragem por você, eu não vou ficar dando tapinha nas costas te animando. Isso é você quem tem que fazer. A minha parte é fazer o impossível, é tirar as armadilhas do teu caminho, é fazer gigante cair na tua frente. É o impossível, deixa comigo. Levantar da cama e trabalhar, meu filho, não vou te tirar não, é você que tem que acordar. Jesus, quando chega de frente para o túmulo para ressuscitar Lázaro, ele vai dar uma palavra: Lázaro, vem para fora, e o milagre vai acontecer, Lázaro vai sair. Mas antes dele dar uma palavra, sabe o que ele fala? Tem homem aí? Tem. Retira a pedra. Ué, a mesma palavra que levanta o morto não podia dar, fazer a pedra dar uma voadinha para o lado? Mas é que Deus não faz o que o homem pode fazer. O homem pode enrolar a pedra para o lado, arrastar a pedra para o lado, mas o homem não consegue ressuscitar os mortos. Jesus: deixa o morto comigo, pedra com você. Mas só que você vai ver que tudo o que aconteceu na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, foi em movimento. Grandes milagres, como cair chuva do céu numa época de seca. Elias estava no alto de uma montanha e falou assim: vai lá ver se tem nuvem no céu. Aí o servo de Elias: não tem, volta. Elias: vai de novo. Se fosse comigo, eu falei assim: não ganho para isso não, hein? Por 7 vezes Elias mandou: vai lá. Movimento, vai, volta, vai. Na 7 eu vejo uma pequena nuvem, é do tamanho da mão de um homem. Elias: esse é o sinal que a chuva vai descer. Sai correndo para que a chuva não te pegue no caminho. Ou seja, grandes revelações, grandes milagres, grandes acontecimentos sempre foram em movimento.